pudermos, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10. Eu os convido à leitura a partir do verso de número 16 até o verso de número 23. Eu peço que os irmãos acompanhem suas Bíblias. Se você não tiver uma, se sente ao lado de quem a tem, para que possa acompanhar a leitura e exposição do texto da Palavra de Deus. Porção de hoje, Mateus capítulo 10, 16 a 23, onde se lê: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Vamos nos preparar para ouvir a mensagem do Senhor neste texto, orando e pedindo que o Senhor nos ilumine mente e coração. Deus amado, Deus bendito, Deus de toda glória, tem misericórdia do teu povo aqui reunido. E instrui-nos pela instrumentalidade do teu servo, na fiel e correta exposição do texto da tua palavra. Porque se assim for feito, ó Deus, até em cumprimento do que lemos, é o Senhor mesmo quem fala através de nós, teus servos pregadores. Por isso, ó Deus, nós te pedimos que ao falar esta noite, os teus filhos tenham ouvidos e corações abertos para ouvir e receber a tua palavra. E que nas oportunidades que tivermos, a obediência seja a nossa escolha, ainda que isso nos custe um alto preço. No nome de Jesus nós te rogamos, abençoa-nos nesta noite mais uma vez. Amém. Nós estamos prosseguindo no estudo do Evangelho de Mateus. Na última vez, nós começamos a analisar as instruções que o Senhor Jesus deu aos 12 destacados da multidão. Você pode conferir no começo do capítulo 10, que depois de ter separado os 12, versículos de número 1 a 4, ele começou as instruções dadas aos 12 com respeito à missão e como eles deveriam se comportar na missão em que seriam enviados aos judeus. Mas agora, a partir do verso 16, é como se Jesus chamasse a nossa atenção para um detalhe. Porque ele começa no verso 16 com esse eis que você encontra aí na sua Bíblia. Eis que vos envio. Jesus está nos chamando a atenção para este fato. E acabamos descobrindo que não é apenas aos judeus, mas primeiro aos judeus e posteriormente aos gentios, que essa informação nos surpreende no verso 18, aparecendo aí como um adendo, abrindo a missão agora aos gentios no futuro. A partir de agora, não é apenas uma rejeição, mas uma rejeição que carrega perigo.
Seremos intimidados, diz o Senhor, e precisamos nos preparar. Quando nós lemos, por causa dos editoriais da nossa Bíblia, você pode ler acima do verso 16, que a nossa Bíblia coloca assim: as admoestações. E quando nós lemos quais admoestações são, nós não vemos tantas admoestações, nós pensamos que vamos ser chamados à atenção no mau sentido, estamos fazendo uma coisa errada e o Senhor Jesus nos corrigirá. Mas de fato, estamos sendo chamados à atenção para alguns detalhes que eu quero lhes dizer agora, a partir da exposição desse texto. Mas antes, eu quero chamar a sua atenção sobre a importância de ouvir o que Deus tem a falar para você esta noite, dos motivos que fizeram com que Deus os trouxesse a todos aqui esta noite. É claro que em noite de celebração de ceia, a igreja procura não faltar como faz nos demais domingos. Um ledo engano, achar que este culto é melhor, ou mais santo, ou encarrega mais poder por causa da mesa da ceia. É claro que é importante que você deseje participar dela, mas Deus todo domingo fala. Nós deveríamos ter ouvidos mais dispostos a isso. E não apenas fome de pão e sede de vinho, mas sede da palavra do Senhor e fome de obedecer a sua vontade. Então, por que Deus os chamou aqui esta noite? Foi para participar da ceia? Não. Não somente. Também, mas não somente. Mas para que você começasse a pensar sobre algumas das situações que todos temos vivido, ou deveríamos. Eu quero que você pense sobre a situação que nós como igreja estamos passando agora. Como? Pense aí. Já reparou que o discurso sobre tolerância é intolerante? Já reparou nisso ou não? Quando se fala sobre tolerância, todos os protagonistas da tolerância são intolerantes e não toleram o contrário. Eu te tolero, nós somos tolerantes, desde que você concorde comigo. Porque se você não concordar, nós vamos bater o pé, fazer algazarra, nós vamos fazer valer o direito de fazer você permanecer calado. Já reparou que quem não acredita em nada fica muito incomodado com quem crê em alguma coisa? Se você não acredita em nada, por que se incomoda com quem crê? Quem crê quer que o outro passe a acreditar. Mas já reparou que o incômodo é sempre do lado de lá e não do lado de cá? Por que será que há tanta intolerância no discurso da tolerância? Por que será que há tanto incômodo no discurso do ateu em direção a quem crê? Por que as pessoas temem o crescimento do evangelho, por mais atrapalhado que ele seja? Recentemente, uma articulista escreveu numa grande revista de circulação nacional sobre o medo que ela tem do crescimento dos evangélicos no Brasil, dizendo que se isto não for impedido, em breve nós viraremos uma evangeliocracia. Já pensou como seria bom? Mas ela teme isso e termina o seu artigo dizendo: Deus nos livre, inclusive da obrigação de crer nele. A gente lê, vai embora para casa, puxa vida, você está sendo atacado, estão comendo no seu prato, batendo na sua cara, e a indiferença é tão grande que a gente não consegue reagir. Por quê? Em nome da liberdade, a liberdade é caçada, e no final, sempre são os cristãos a ser perseguidos. Em nome da liberdade, ninguém mais tem liberdade. E o cristão, principalmente, mira a seta nele, porque o problema está no crente. Não, eu não estou defendendo aqui evangélico, eu não estou nem aí porque acontece em termos de evangélicos versus movimentos de minorias. Mas é que isso evidencia alguma coisa. Eu não entendo que eles sejam representantes de Deus lá. Deveriam. Mas lamentavelmente não são.
Mas quando um leve aroma de evangelho se sente no ar, os contrários levantam o seu mau ar, não é o bom ar, e começam a espalhar o seu mau cheiro, porque eles não toleram o cheiro do evangelho, por mais leve e discreto que ele seja. Me perguntando sobre isso, há dias o Senhor nesse texto providenciou respostas. Você também tem que começar a fazer essas perguntas, porque Deus quer te dar essas respostas esta noite. Dizem que os cristãos têm mania de perseguição. Estão sempre achando que estão sendo perseguidos. Se dizem que os cristãos têm mania de perseguição, eu diria que os não cristãos têm mania de perseguir. Não é a gente que tem mania de perseguição. Se nós temos, eles também têm. Não, irmãos, não é coisa da sua cabeça. É fruto da situação e da nossa condição. A situação presente e a nossa condição provocam perseguição. E esse é o assunto do texto que nós acabamos de ler. Perseguição. Jesus nos adverte a olhar pelo ângulo correto. E a imagem não é das mais animadoras. Já reparou? Você prestou atenção na leitura desse texto? Jesus fala de açoite. Não, eles não vão bater com réguas de acrílico na nossa mão. Jesus fala de açoite, de chicotada. Jesus fala de processo e ameaça de prisão, verso 18. Jesus fala de morte, morte vinda do seio da família, verso 21 e 22. Jesus fala de perseverança, de aguentar firme, tem peso nesta história. Mas ele também quer corrigir a nossa maneira de enxergar essa situação. A imagem não é animadora, eu sei, mas junto ele nos apresenta esperança. Jesus também fala sobre o Espírito do Pai falando em nós e através de nós. Jesus também fala sobre salvação. Jesus também fala sobre a vinda do Filho do Homem. Tem de tudo. O quê? Bom, enquanto Jesus nos apresenta os avisos, as advertências, as admoestações, ele também nos apresenta esperanças, avisos e promessas. É isso que há nesse texto. E eu gostaria de ajudá-lo a entender como Jesus passa isso. Olhe para esse texto e entenda esta estrutura. Jesus primeiramente nos apresenta no verso 16 qual é a situação, qual é a tese, qual é o problema e como ele deve ser encarado. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Por que Jesus está dizendo isso? Você esqueceu-se dos versos anteriores, onde Jesus destacou os 12 e os destinou às ovelhas perdidas da casa de Israel? Se nesse momento os discípulos se acharam acima, superiores e superintendentes das ovelhas, neste momento Jesus os coloca no nível das ovelhas e diz: quando vocês forem ao encontro das ovelhas de Israel, lembrem-se, vocês também são ovelhas. E aqui nos é informado onde as ovelhas perdidas da casa de Israel estão, porque no caminho ao encontro dessas ovelhas perdidas, Jesus diz: eu vou mandar vocês para lá. Para lá onde? Diz o texto: para o meio dos lobos. Ovelhas e lobos não é uma situação nada agradável. A ovelha vai encontrar com o lobo e isso não vai ser bom. E como a ovelha vai se defender? Do jeito que pode, até a morte. Ela provavelmente não vai sobreviver. Você estaria preparado a entregar sua vida por aquele que entregou a dele por você? Pois, repare, eu creio que esse texto fala mais do que dispor a morrer por Cristo. Porque para morrer por Cristo, até você estaria disposto a fazê-lo.
Eu duvido que aquele que aqui presente já entendeu o que Cristo fez por si, teria alguma dúvida ou hesitaria em morrer por Jesus agora. Se você hesitar, você não vai para onde o seu Salvador está. Mas, se ao invés de convidá-los à morte, Jesus estivesse convidando você a uma vida de perigos de morte. Morrer por Cristo, nós estamos dispostos. Quantos estarão dispostos a viver por Ele? Viver por Cristo é muito mais difícil que morrer por Ele. O herói não apenas morreu cerrado, enforcado, partido ou ferido à espada. Porque na galeria da fé também há o herói que venceu. O herói que enfrentou e ganhou, que viveu. Viver é um perigo maior do que a morte. Morrer em guerra, você morre numa batalha pela causa certa. Mas você já pensou no perigo que foi Salomão viver e viver até a velhice? O maior perigo ele enfrentou na vida, não na morte. E é por isso que Jesus nos adverte que, embora nós estejamos caminhando rumo aos lobos, no verso 16, ele adverte, usando um provérbio da sua época: prudentes devemos ser como as serpentes e simples como as pombas. Como eu disse de manhã, para que todos saibam, tem gente que confunde. O Senhor espera que tenhamos olhos de serpente e coração de pombas, e não olho de pomba e coração de serpente. O olhar tem que ser sagaz. A missão para a qual os irmãos estão sendo chamados exige prudência. E eu acho que esse é o problema do evangelicalismo do nosso tempo. O povo tem olho de pomba e coração de serpente. Sua mente, seu coração é mais sagaz do que todos os animais selváticos. Quem ouvir, entenda. Já os seus olhos passam uma carinha de inocente, pois Deus quer que você seja sagaz, esperto, ágil, mas não malicioso. Na época de Jesus, a figura da balança como nós a conhecemos, embora ele mesmo a use, não era algo tão frequente. Para falar sobre equilíbrio, eram essas as figuras que se usavam. O equilíbrio entre a sagacidade e a simplicidade eram exemplificadas proverbialmente pela pomba e pela serpente. Por que tanta prudência? Por que chamar-nos a atenção? Essa é a situação. E aí Jesus divide em duas formas de perseguição. Repara lá. Nos versos 17 a 20, Jesus nos fala da perseguição que vem de fora. Ele fala de governadores, de reis, de sermos levados para o sinédrio e para a sinagoga. Já já eu falo sobre isso. E no verso 21 a 22, ele fala sobre a perseguição que vem de dentro, da família, do perigo daquele que mora ao lado, daquele de quem você não espera, sua família, seus pais, seus filhos. Para no verso 23, fazer um resumo dessas promessas, dizendo que estamos chegando próximo do fim. Ele virá, o Filho do Homem virá. E sabendo que a nossa entrada no reino, ainda que neste mundo, poderia nos causar transtornos, Jesus nos prepara para permanecer firmes, encorajando-nos mediante promessas e avisos. Por isso eu vou dividir, porque no verso 17 a 20 tem as duas coisas. Tem aviso e tem promessa. E do verso 21 e 22 tem aviso e tem promessa. Mas eu quero dividir, didaticamente vou chamar assim, em dois momentos. No primeiro eu quero dizer sobre os avisos, e no segundo momento só sobre as promessas. A tônica desse texto tem que acabar na promessa, até por causa do que vem depois. Então eu vou juntar as promessas no fim. Então primeiro,
a má notícia. A gente junta, se reúne em culto, gosta do evangelho, se une, mas irmãos, Jesus usava uma metodologia diferente da metodologia usada hoje para chamar e manter as pessoas dentro da sua reunião, que posteriormente se tornou igreja. Vamos anacronicamente, ou seja, ignorando o espaço de tempo, vamos chamar de igreja, que Jesus estava reunindo ali. O que eu quero dizer é que, hoje em dia, nós mantemos a porta da frente muito grande, muito aberta, para que todos possam entrar. E mantemos a porta dos fundos, a porta de saída, pequena, como a da Alice do País das Maravilhas, que você tem que se espremer para passar por ela para poder sair. Esse é o modo da igreja. A igreja convida indistintamente, todos venham, a porta de entrada é grande, mas para sair é difícil, parece máfia. Você só sai morto. E a gente faz de tudo para manter vocês aqui, e se não der certo com a mensagem, com as ameaças, então eu faço palhaçada. Eu me lembro quando um casal, isso, na verdade era família, mas o casal resolveu sair de uma igreja dessas muitas que existem por aí, e decidiu se juntar a nós. E a preocupação deles, fui chamado, fui acionado, imaginei que a coisa seria tranquila. Eles estavam com um presbítero muito preocupados. O que aconteceu? Nós nos despedimos da igreja que éramos membros, estamos indo para a sua, mas o pastor disse que a partir daquele momento ele oficialmente nos amaldiçoava, rogando toda sorte de pragas sobre a nossa vida, até que arrependidos nós retornássemos à igreja dele. Isso não é historinha, isso aconteceu, tem nome, tem endereço, tem RG, tem CPS e tem muita vergonha. Eles gastaram um bom tempo para entender que isso não ia acontecer. Mas já imaginou? Portinha para sair fechada, portinha para entrar larga. Venham todos. Venha como está, fique do jeito que veio, mas não saia daqui. Jesus usava uma outra metodologia. Jesus deixava a porta dos fundos, a porta de saída, com um aviso bem grande: saída por aqui, sai a hora que quiser. E a porta de entrada apertada. Jesus mesmo vai usar essa figura, não é? Para ir para longe, para ir para o inferno, a porta é larga. Para ir para o céu, a porta é estreita. A igreja parece que esqueceu disso. E está facilitando a entrada na igreja e dificultando a saída. Não. Eu também, como todos aqui, gosto de igreja cheia, gosto de muita gente. Eu sou crente, sou pastor, eu gosto de gente. Eu vou gostar do quê? Eu tenho um colega que é pastor e virou para a igreja e disse: o meu único problema é que eu não gosto de gente. Aí um outro colega disse: você está com sérios problemas porque Deus te colocou num planeta cheio disso. É o que mais tem aqui é gente. Você também tem que gostar de gente, porque Deus te chamou para formar um povo. Não um povinho. Não uma minoria. Nós vamos herdar a terra. Já lembrou disso? A porta de entrada tem que ser difícil. Quer entrar tem que avaliar o custo. Quer entrar tem que saber o que vai custar, que perigos você vai passar. E Jesus nunca escondeu a verdade. E é por isso que Ele nos avisa o que lhe espera se você entrar. É claro que eu quero a igreja cheia. Eu queria que essa igreja tivesse mais gente todos os domingos, não somente hoje. Quero que todos vocês venham todos os domingos, até você, visitante que nos visita. Vem, junte-se a nós, mas não se junte achando que nós vamos transformar a sua vida num pão doce celeste. Que nós vamos tatuar na sua pança um arco-íris que vai brilhar no escuro e tudo vai ser beleza. Não. Seus problemas acabam de começar se você entrar no reino. Calma, não vai embora não. Escuta até o fim. Porque no fim tem a promessa. Porque vale a pena. Porque apesar dos açoites, das ameaças, de
tudo, nós ainda somos capazes de dizer: tudo entregarei. Eu estou aqui porque eu te amo. Por que nós ainda conseguimos dizer, depois de tudo isso, Jesus nos empurrando para longe, nós ainda concordamos com Pedro: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ouça até o final. E é por isso que eu quero acabar com as promessas, com a esperança e não com as ameaças. Ameaças? Que ameaças? Vamos olhar para o texto. Primeira ameaça: o mundo quer que você tenha medo de perigos físicos. Lembre-se disso. O mundo quer que você tenha medo. Medo de quê? Medo de ferir-se, medo de perigos físicos. E como é que o mundo faz isso? De duas formas. O mundo quer que você tema o perigo físico vindo das autoridades. Olha lá. Acautelai-vos dos homens. E aqui Jesus usa um quiasmo. Na nossa língua não é possível ver. Mas em grego, a palavra tribunal e a palavra sinagoga estão juntas uma da outra. Me permitindo uma reconstrução poética desse texto para que a gente entenda o que foi escrito em grego. Jesus diz: tomem cuidado dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios. A palavra para tribunal aí no grego é sinédrio. Eles vos entregarão aos sinédrios e nas sinagogas vos açoitarão. Isso é uma referência clara às maiores instâncias judaicas do tempo de Jesus. Vocês conhecem alguém desta época, desta história, que foi entregue ao sinédrio e foi acusado na sinagoga? O próprio que vos fala, não sou eu, é Cristo quem está falando aqui, e logo logo nós vamos chegar nesse ponto. O mundo quer que você tenha medo, quer que você proteja a sua integridade física. Mas olha lá, Jesus diz que isso vai acontecer por causa dele. Reparou o verso 18? Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e de reis. E Jesus diz o motivo: para lhe servir de testemunho. Olha lá, testemunho. Nós seremos mártires. Essa é a palavra que Jesus usa aqui. Mártir. Testemunhas. A mesma palavra que o Espírito coloca nos lábios de Lucas, quando ele escreve Atos capítulo 1, verso 8. E vós sereis as minhas testemunhas, serão os meus mártires. A gente olha para o passado, olha para o presente, olha para José Dilson, um missionário presbiteriano que foi recentemente solto, e fala: lá vai um mártir da fé. E ele de lá olha para nós e diz: todos nós somos mártires, testemunhas, todos. E essa promessa se cumpriu e continua a se cumprir. José Dilson, em 2013, e naquela mesma época, Jesus apareceu diante do governador romano Pilatos. Paulo apareceu diante de Sérgio Paulo, está lá em Atos 13. Em Atos 24, nós encontramos Paulo diante de Félix. Em Atos 25, nós vemos Paulo diante de Festo. E posteriormente, diante de Nero em pessoa. Isso nós já não temos relato, nós apenas sabemos que Paulo foi levado para Roma em defender-se diante do próprio imperador. Olha aqui, por minha causa, serei levados à presença de governadores e reis. E o objetivo era servir de testemunho. O mundo quer que você tema perigos físicos. Eu confesso, irmãos, quando eu passei pelo meu, eu escrevi, olhei as minhas anotações agora, que aconteceu há alguns meses atrás, olhei, li e falei: não vou falar. Mas, embora o Jonatas não queira, o Espírito é maior, e eu sou apenas um instrumento, quem fala é Deus. Perigos físicos. Começo deste ano, ou foi final do ano passado, não me lembro bem.
Essas coisas a gente quer esquecer. Eu fui sequestrado por 30 minutos e temi por minha vida. E eu passei perigos físicos, e tentei me proteger de todas as formas, e depois agradeci a Deus, voltei aquele caminho inteiro pelo telefone, conversando com a minha esposa, tremendo ainda. Alguns dias depois, não lembro se no dia seguinte ou no dia imediatamente posterior, eu liguei para o meu professor lá nos Estados Unidos, usando o computador, e contei para ele o caso e o medo, porque ele sempre ora por mim, é alguém que nós nutrimos amizade. E ele ouviu a história, eu pedi para que ele orasse, e esperando ele orar, ele disse: mas antes eu queria fazer uma pergunta. Diga, professor. Você testemunhou para eles? Você falou do evangelho para eles? Eu esqueci. Vergonha. Mas eu não queria falar. Sou pastor, eu vou pregar a palavra. Vergonha, esqueci. Como esqueceu? Por que Deus coloca a gente diante de perigos físicos? Porque eu vos envio para meio de lobos para serem minhas testemunhas. Como você ousa perder a oportunidade? Isso aí eu estou dizendo para mim. Que vergonha, na hora que ele falou, ele enfiou o punhal de dentro para fora, rasgou-me inteiro, minhas entranhas saíram e minhas vergonhas apareceram. O mundo quer que você tenha medo de se ferir. E o perigo vem de fora. Eu temi por minha vida e esqueci que a minha vida não vale nada. Eu esqueci que o apóstolo Paulo olhou para a própria vida e a considerou como refúgio para entregar-se como libação, como oferta queimada. O mundo quer que você tenha medo. Que vergonha. Aí eu me lembro de alguns irmãos aqui desta igreja que passaram por perigos iguais, com armas apontadas para si, e eles se lembraram do amor de Cristo e anunciaram Cristo para os lobos. Ou você acha que Deus não tem poder de converter lobo em ovelha? Alguns de vocês já uivaram aí fora no mundo, e hoje estão aqui, ovelhinhas. Como a gente esquece dessas coisas? O mundo quer que você tema o perigo físico vindo da família. Olhe lá, verso 21. Um irmão entregará à morte outro irmão. É irmão em Cristo, é irmão da igreja? Não, é irmão de verdade. Porque em seguida ele fala: e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Jesus diz que o ódio se genera... Eu ia falar devagar, me enrolei. Me ajuda aí. Isso aí, Lará. No futuro. Fala para nós aqui, irmão. Fala. Generalizará. Obrigado. Isso aqui não sai da minha boca, não. Entenderam? O ódio será amplo. Veja o verso 22. Sereis odiados de todos, por causa do meu nome. A pergunta é: vale a pena esse nome, passar todo esse perigo? Vale a pena? Irmãos, eu sei que é claro, mas calma. Deixa a gente chegar na parte da promessa. A gente olha para o conforto da nossa vida e a gente pensa que nós nunca sofreremos perigos físicos por causa da nossa fé em Jesus, porque essa época já passou. Aí de vez em quando Deus leva um dos nossos para o cárcere e ameaça a nossa vida, na vida dele, para nos lembrar que a palavra de Deus nos advertiu que tais coisas podiam acontecer. José Dilson teve o seu pedido de habeas corpus negado mais de 3 vezes. E agora que ele foi concedido, ainda corre-se o risco de não ser atendido. E você acha que ele está numa prisão recebendo o quê? TV a cabo? Ele está assistindo net? Que enquanto ele aguarda o seu julgamento, ele está assistindo telecine? Que ele vai à estreia do Homem de Ferro? Não! Por essa altura, a esta mesma hora, lá, ele roga a Deus por sua vida e pela vida da sua esposa.
Nós também. Porque o mesmo perigo que ele corre, você também corre. Ah, mas eu estou no Brasil. Aí aprovam uma lei que não deixam mais que a igreja seja igreja, professe e pratique a sua fé, e ameace de prisão uma igreja que diga não às loucuras do mundo, mas o mundo está ameaçando a você de prisão. De prisão. Vá para uma cadeia brasileira para você ver se é bom. Mas você acha que você não corre esse perigo? Mas o perigo pode vir de dentro. Pode vir da família, como aconteceu naquela época, na época posterior, e até hoje acontece. Pessoas que são atendidas por nós, estão no nosso seio e nos traem, e nos oferecem perigos físicos. Que vergonha e que tristeza é quando um marido que se diz crente ameaça fisicamente a parte que ele prometeu proteger. Essa frase saiu da boca de uma esposa quando procurava o seu pastor à noite. E ela, chorando na sala de estar do pastor, disse: o homem que prometeu me proteger ameaça a minha vida. E o pastor, o que faz? Ora. Deus quer que você tema os perigos físicos vindo de fora e de dentro, das autoridades e da família. É isso que Deus quer para você? Não. Porque à medida que nós somos informados dos perigos, nós também somos informados das promessas. O mundo quer que você tenha medo dos perigos físicos. Jesus quer que você não tenha medo de nada além de Deus. O mundo quer que você tema o perigo físico. Jesus diz que nada, nem o perigo físico deve atemorizar o seu coração. O único temor do crente é o temor do Senhor. Difícil? Difícil. Nem morte nos separa do amor de Deus, não é isso? Morte é perigo físico. Ou você acha que a morte em Romanos é um câncer? Não. Como Jesus faz isso? Como Jesus nos encoraja a não temer nem o perigo físico? Com duas promessas. Olhe para o texto e veja com seus próprios olhos. A primeira dessas promessas está no verso 19. Jesus promete nos guiar falando por nosso intermédio. Opa, você já leu o verso 19? E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Aí eu gasto um tempão para preparar o sermão, acho tempo onde não há, estudando esse texto no grego, já saiu duas palavrinhas aqui, só, que eu tive que aprender de cor, e não foi amor. E agora? Se a promessa de Deus é que não precisa preparar. Na hora que for para acontecer, Deus vai revelar pelo seu Espírito, você vai abrir a boca e vai sair. Porque muita gente, irmãos, usa hoje esse texto para justificar a sua falta de estudo na preparação de um sermão. Aí o presbiteriano que é curioso ignora esse texto bíblico e curte uma pregação que expõe Bíblia por opção, porque na verdade não precisa, o Espírito é livre. Para que você está indo para o seminário? Está ralando? Está difícil? Que isso, Felipe? Está perdendo seu tempo. Olha a promessa de Deus sobre sua vida, irmão. Não é isso que as pessoas dizem? Não é assim que elas agem? Sim ou não? Estou falando alguma besteira do século passado? Não, estou falando uma besteira do nosso século. E elas leem esse texto e dá uma impressão de que não é para preparar o sermão mesmo, não é? Pois é. Já disse, repito, e não vos canso de lhes dizer as mesmas coisas. Irmãos, vocês não precisam saber grego. Não tem problema, não tem perigo.
mas o pastor precisa. Há um que precisa saber grego e hebraico na igreja, e esse alguém é o pastor. É por isso que eu estou dizendo isso. Olha para a sua Bíblia e olha para essa palavrinha aqui, ó. Cuideis. Verso 19. E não cuideis em como ou o que haveis de falar. No português parece, não se prepare. Mas sabe o que essa palavrinha aqui é, lá no seu original? Me perdoem o uso deselegante do termo grego meriminal. O que quer dizer meriminal? Sabe onde a palavra meriminal aparece? No capítulo 6. Sabe onde ela aparece? Não andeis ansiosos. A palavra cuidar é a palavra ansiedade. A mesma de Mateus 6. Jesus não está dizendo para você não se preparar para falar. Jesus está dizendo, se preparou, agora descansa, porque ansiedade é pecado. Não é para ficar ansioso quando você estiver na frente de uma autoridade. Isso é lindo. E ao mesmo tempo horripilante, porque quando a gente fica diante de um governador, de um rei, a gente treme, a gente fica cheio de dedos, a gente não sabe onde enfiar a mão, como cruza a perna, e a gente não sabe para onde olha, e como é que está a vossa excelência, a vossa majestade, vossa glória, eu não sei para onde, o que eu faço, meu Deus, estou nervoso. Ai, o que é isso? Crise de ansiedade. Já pensou Paulo na frente de Festo, tendo que argumentar? E aí, Paulo? Já pensou Pedro? O povo estava chamando eles de bêbado, a multidão chamando o povo de bêbado, vocês beberam. E Pedro intrepidamente anunciou o evangelho. Estevão estava diante de perigo físico. Ele ia tomar pedrada como levou, até a morte. Mas ele foi testemunha, não foi? A palavra mártir, não foi? Ele não foi mártir da fé? E ele não morreu por causa do seu testemunho? Pois outros homens também. E diante do perigo físico, aquele general Mequetrefe que arde no inferno, creio eu, Vilegagnon, pegou 4 irmãos nossos, um fugiu, morto depois por Anchieta, o padre, que hoje a gente anda em cima dele para cima e para baixo, na avenida. Esses 3 homens ficaram lá na masmorra. Vilegagnon deu uma Bíblia, um papel, um lápis e disse: escrevam no que você crê, no que vocês creem. Se eu não concordar, vocês morrem. Aqueles homens eram sapateiros. Oi? Eu vou citar isso. Obrigado por lembrar. Que eles citaram de cabeça, de cor, textos que saíram ipsis literis de livros escritos por Bernardo de Claraval e o pastor deles. Quem é o pastor desses intrigantes homens simples, de profissões humildes? Eles eram ovelhas de João Calvino. Eles escreveram isso aqui, no Brasil, no Rio de Janeiro. Quando você sobe, eu tive a oportunidade de subir o Pão de Açúcar e falar para minhas filhas, daqui aqueles nossos irmãos foram jogados no mar. Então quando você for para o Pão de Açúcar, em vez de olhar para cima, olha para baixo. Olha para o mar que engoliu os seus irmãos, que não temendo o perigo físico, creram que Deus falaria através deles, e eles são os autores do que ficou conhecido como a Confissão de Fé de Guanabara, a única confissão reformada escrita em solo brasileiro. Você não conhecia essa história? Pois essa é a sua história. E aí Jesus promete nos guiar sem ansiedade. Não sou eu que estou inventando, irmãos. É Jesus que volta no assunto ansiedade. E quando vos entregarem, e quando vocês tiverem que falar, nada de ansiedade, porque Deus os habilitará naquela hora, e vos será concedido o que dizer. Eu não tenho dúvidas de que foi isso que aconteceu na masmorra de Guanabara. Deus deu
àqueles homens a lembrança do que eles haviam aprendido na igreja. E sabe? Verso 20 diz o resultado: não foi vós, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Se você temer, ainda que seja o perigo físico, você vai perder a oportunidade bendita de ser voz de Deus. Pois toda vez, irmãos, que alguém sobe aqui, este alguém, pastor, claro, ou em vias de se tornar um, e expõe a Bíblia com fidelidade, seriedade, profundidade, não é uma boa mensagem, não é um bom sermão, não é um bom discurso, é Deus falando. É a voz do próprio Evangelho que a gente ouviu aqui. A deixa para a semana que vem, porque o texto de semana que vem continua esse e nós vamos caminhando para o fim com a segunda promessa. Segunda e última promessa. Jesus não quer que você tenha medo de nada além de Deus, prometendo nos guiar, mas também prometendo nos salvar, perseverando conosco até o fim. Olha lá o verso 22. Você vai ser odiado por todos? Vai. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar aqui não é fazer força para ir, é fazer força para ficar. A palavra é permanecer, perseverar aqui. Olha como Paulo entendeu isso quando ele, olhando para a armadura de Deus em Cristo, ele diz: e você, lutando com essas armas no dia mau e tendo vencido tudo, permanecer inabalável. A luta é para ficar. A luta é para não sair correndo. Nós comentávamos... Cadê o Cleito? Aqui. Nós comentávamos, eu e ele, esses dias para trás, que exige-se mais força e mais coragem para ficar do que para correr. Não é? Pois é. Há uma piadinha antiga entre os cristãos de que adorariam ver soldados tomando a frente da igreja, puxando as suas armas e dizendo: quem for crente vai morrer, dá uns tiros para o alto. Depois que a igreja toda corresse, os que ficassem, eles guardariam as armas e diziam: agora pode pregar, pastor, que só ficaram os crentes. Seria muito bom, não é? Ou não? Jesus diz que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Você entendeu que isso aqui é uma promessa, que Jesus está prometendo salvação? Vale a pena passar por tudo, até por perigos físicos, por causa deste nome. Ele diz que nós seremos odiados por causa do nome dele, verso 22. Verso 18 diz que foi por minha causa, diz o Senhor. Vale? Claro que vale. As promessas de Deus, o Criador, cuja voz fez do nada todas as coisas, saindo através de nós, como nós como instrumentos na mão do Redentor. A promessa de salvação àqueles que pela força do Espírito perseverarem até o fim, valem qualquer esforço. Então eu encerro, concluindo que depois disso tudo, nós ficamos com uma pergunta no ar. Precisa disso tudo? Por que disso tudo? Por que sofrer se servirmos a Deus? O Deus que tem poder para nos proteger, o Deus que tem poder para nos livrar. Por que a ameaça de perigo físico? Não podia ser mais light, mais tranquilo, mais soft, mais suave? Irmãos, quando nós pensamos assim, quando você pensa em se livrar do sofrimento e da ameaça que vem por causa do Evangelho, você acabou de sucumbir à tentação de esquecer o contexto da sua vida. Quando você desejou e se perguntou do porquê de tanto sofrimento, de tanto aviso, de tanta ameaça, você acabou de esquecer que estamos vivendo num tempo que não passa. O nosso tempo é tão ruim quanto os anteriores foram.
Ah, porque meu tempo é que se sofria. Não, todo tempo tem o seu sofrimento. Ah, mas no meu tempo era melhor. Todo tempo tem suas delícias. O seu tempo não é melhor do que este, porque o seu tempo ainda é esse. Você não morreu. Ah, porque no meu tempo, seu tempo passou, você é um fantasma. Você não... Não, seu tempo é esse. Tanto quanto foi antes. Seu tempo não passou ainda. Sabe o que eu quero dizer em resumo? Quando você se pergunta do porquê dessas ameaças vão estar ao nosso redor, porque o mundo nos oprime querendo medrar o crente. O mundo está em trevas há tanto tempo que qualquer facho de luz incomoda os olhos. Ainda mais se essa luz revelar terríveis feridas que ninguém quer ver mexido. Você é chamado para ser luz nas trevas. Você vai destampar essas feridas, jogar luz onde não quer, botar luz nos olhos de quem quer mantê-los fechados. E você espera o quê? Um agradecimento? Obrigado? Você faz isso de manhã? Você está lá no escuro do seu quarto, dormindo cerradamente. Aí vem alguém, põe uma luz nos seus olhos, ou abre a janela com tudo e diz, bom dia! E você manda ele para onde? O seu coração pecaminoso já mandou muita gente boa para lugar ruim. Se você nunca fez isso, não se manifesta. Eu não gostaria de vê-lo mentir. Irmãos, nós não gostamos de luz quando estamos nas trevas. Mas e se a luz revela a vergonha? E se você, quando sai do banheiro, todo cheiroso e bem limpo, achando que está arrasando, e as pessoas olham em você e reparam, e você está achando que é o seu topete, que é a sua barba bem feita, e quando você chega para encontrar com a sua esposa, ela diz, levanta o zíper da calça. Você está chamando a atenção pela coisa errada. A luz revela, a luz mostra, a luz não só incomoda, mas ela mostra o mal. Ela exige correção. Quando você vai com seus olhos meio cerrados em direção ao espelho pela manhã, e apesar dos pesares, liga a luz e abre os olhos, você vê uma série de coisas que precisam ser corrigidas, o cabelo que precisa ser amansado, as olheiras que precisam ser disfarçadas, o dente que precisa ser limpo. A luz revela. Você espera que o mundo faça o quê? Agradeça? No começo não. Mas depois que a limpeza é feita, e a ferida é tratada, então há muito agradecimento. Mas até lá é uma luta. Luta que o Senhor espera que você seja, volta para o 16, sábio para lidar. Prudente como serpente e simples como pomba. Eles se levantaram para matar o Senhor da glória. O que você acha que vão fazer com os servos deste reino? Por isso o Senhor Jesus fecha dizendo, quando vos perseguirem numa cidade, verso 23, foge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Uau! Será que Jesus estará falando da sua segunda vinda? Não, não, não. A vinda do Filho do Homem aconteceu. Tchan. Jesus veio e a gente não ficamos para trás. Não. Jesus está falando do julgamento. Jesus vai encerrar o caso com Israel. Esqueceu que essa missão é dos 12 para Israel e que haverão gentios envolvidos neste processo, mas primeiro Israel, depois os gentios, pois não deu tempo. Não vai dar. Isso aqui aconteceu. Não deu tempo dos discípulos percorrerem todo Israel. O Senhor mandou perseguição, eles foram dispersos, e antes que conseguissem voltar para Jerusalém, como inclusive era desejo do apóstolo Paulo, Jerusalém caiu, o templo foi destruído, o Filho do Homem veio em julgamento, e o Evangelho começou a ser diluído sobre a terra. Eu não entendi muito, pastor. Não, nós não vamos ter tempo para explicar. Não, tempo não é um problema para mim. Propósito é. Jesus não foi claro nesse texto. Eu não pretendo ser mais claro do que ele.
Nós vamos voltar nesse assunto? Vamos. E vai ser claro quando a gente voltar nesse assunto? Vai. Quão claro? A ponto de você entender perfeitamente o que é a vinda do Filho do Homem. E por que o Senhor não fala agora? Porque Jesus causou tanta dúvida e tanto interesse nos seus ouvintes, como eu espero que você esteja para ouvir o que isso significa. Reparou no texto que ele não explicou? Ah, mas eles deviam saber. Claro que eles sabiam, como você também sabe. É a promessa de Daniel. Você acabou de ler ela. Ele está se referindo que a missão deles dá início, dá o start, liga a profecia de Daniel, capítulo 7, que vocês leram. Eles entenderam, mas não completamente. E como nós vamos entender isso, vai ficar para uma próxima, claro. Mas até lá, lembre-se disso. Não espere um tratamento que nem Cristo recebeu. O servo não é maior do que o seu Senhor. Bastará para nós sermos iguais. E repare, essa é justamente a conclusão desse texto. Dá uma olhada aí. É justamente isso que Jesus diz em seguida. Não é isso? Verso 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Jesus está dizendo que eu serei tratado dessa forma, esperem ser tratados iguais. E o perigo físico? Está no verso 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Esse trecho inicia o sermão da semana que vem e encerra o sermão de hoje. O mundo quer que você tenha medo de perigos físicos. Jesus quer que você tema só a Deus e promete instrumentalidade e redenção. Você vai ser um instrumento nas mãos do Salvador. Esteja pronto para, se necessário for, quebrar alguns dentes, como alicate se quebra nas mãos do mecânico. Esteja pronto. Jesus avisou. E agora, a partir do verso 24, Jesus vai te encorajar. Mas até lá, eu lamento não poder adiantar, nós temos que servir a ceia. Então você vai pular direto para Mateus 26. A partir do verso de número 26. Mateus 26, 26 diz que enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o abençoou, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Eu convoco os presbíteros a virem tomar assento à mesa do Senhor, enquanto nós nos preparamos para tomar a ceia. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, o Senhor Jesus nos apresentou os símbolos do seu sacrifício: o pão e o vinho. Diz o Senhor Jesus que enquanto comiam, tomando dos elementos, você confere no texto de Mateus, ele os abençoou e os repartiu. Nos instruiu posteriormente a fazer como ele fez, até que ele venha. Leia o verso 28 e 29. Está com a sua Bíblia aberta lá, não é? Porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. A gente aguarda o grande dia em que o Salvador virá. Até lá a gente deve perseverar. Vamos orar? Deus amado, nós consagramos a Ti os elementos que serão usados agora na ceia. Usa-os, ó Deus, para colocar graça no coração de cada crente aqui. Nós pedimos a Tua bênção especial sobre estes alimentos no nome de Jesus. Amém.
Você que nos visita, não é membro desta igreja, ou não está em plena comunhão com esta igreja, ou com a sua igreja mãe, que é irmã da nossa, não participe. Se você não está em comunhão, não participe da ceia. Se você não tem uma igreja, não participe da ceia. A ceia é para os membros desta igreja. Eu o convido a participar da ceia. Quer participar da ceia? Faça catecúmeno, se torne membro, discirna o corpo. Mas eu não sei, o que é discernir o corpo? Que corpo? Não tome a ceia se você não sabe responder isso. Mas se você souber a resposta e é membro da igreja em plena comunhão, não se furte à ceia. E que Deus a todos nos abençoe. Eu vou convidar os nossos irmãos presbíteros Eduardo, presbítero Joel, presbítero Wilson, presbítero Eliseu,